eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o meu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão só Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe-me à minha altura. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me sustenta, e a tua mansidão me engrandeceu. Alegraste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade como seu ungido, com Davi e com sua posteridade, para sempre. Nossa, Eugênio! Que legal! Que lindo este salmo! É, bem legal. Lindo, né? Este é o Salmo 18. Vocês sabem quem escreveu esse salmo? Quem? Foi Davi. Uau! Ele escreveu 73 salmos. Uau, quanto Bastante, salmo, né? Esta era uma forma toda especial que ele tinha de adorar ao Senhor, entoando salmos e cânticos de louvores a Deus. E você sabe, né, que Davi, ele tinha esta prática de adorar ao Senhor com salmos e com cânticos desde pequeno. Lembra quando ele foi chamado lá no campo, onde ele estava cuidando das ovelhas do pai dele? É verdade. A Bíblia relata que ele fazia o que lá? Tocava sua harpa, olha, como este som bonito que a gente está ouvindo. E lá ele entoava cânticos de adoração ao Senhor. E lá ele compôs vários salmos, assim como ele compôs durante toda a sua vida. Um pouquinho maior, lembra de um episódio quando o rei Saul, ele ficava atormentado e ficava irado, e aí o que eles faziam? Mandavam chamar Davi, e Davi tocava sua harpa, e com seu louvor o coração do rei Saul se tranquilizava. Não é verdade? É, verdade. Lembra de mais alguns episódios? Quando Davi
cresceu, né? E se tornou um guerreiro e enfrentou várias batalhas. Ele nunca deixou de adorar ao Senhor, mesmo sendo perseguido pelo rei Saul. Lembra que ele foi muito perseguido por Saul, que Saul até arremessou uma lança contra ele e ele quase morreu? Ele jamais deixou de adorar ao Senhor, mesmo nessas situações desafiadoras e difíceis. Mais um perigo que Davi também correu foi nas batalhas. Mesmo depois de rei, ele correu perigo nas batalhas, enfrentando os filisteus. Mas mesmo nas batalhas, ele jamais deixou de adorar ao Senhor, entoando cânticos e salmos em adoração ao nosso Deus. Amém. Mesmo diante das dificuldades, ele adorava. Outro fato que nós podemos lembrar aqui a respeito da adoração de Davi foi quando seu filho Absalão perseguiu ele, lembra? É verdade. Lembra que ele liderou todo ali o povo para ir contra Davi, para que se revoltassem contra Davi? Mesmo diante dessa situação, ele não deixou de adorar ao Senhor. E até quando seus filhos morreram, ele adorou o nome do Senhor. Outra situação que Davi passou e que ele nos mostra que ele era realmente um verdadeiro adorador, e por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele jamais deixava de adorar. Ele não adorava só no momento de alegria. No momento de alegria também. Lembra lá, diante da arca, que ele adorou de uma forma que até chamou a atenção, né, da sua esposa, que reprovou o jeito dele, né? Mas ele não deixava de adorar nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. Outro momento que nós podemos ver é no momento que teve praga em Israel. Lembra que a praga devastou, tirou a vida de muitas pessoas? Mesmo diante disso, ele não deixou de adorar ao Senhor. Até parecida com a situação que nós estamos vivendo agora, né? Na pandemia. Davi era um adorador em todo o tempo. Também, no momento de fome que Israel estava passando, na semana passada, a pastora Anice e a pastora Gisele contaram esta história, né? E Israel estava passando por um momento muito difícil, onde a seca acabava com toda a plantação e não existia comida, alimento. Então, um momento de fome, um momento de muita dificuldade para a nação de Israel. E Davi demonstrou que estava firme no Senhor, adorando o Senhor em todo o tempo, mesmo diante das situações onde ele estava sendo corrigido pelo pecado. Ele não reclamava, ele adorava. Nós também podemos ver Davi adorando diante de uma situação muito terrível, que era o pecado. Ele lutava ferozmente contra o pecado, né? E mesmo quando ele estava sendo corrigido pelo Senhor, ele não deixou de adorar. Mesmo sofrendo duras consequências, ele não deixou de adorar. Então nós podemos aprender muito com essa postura de Davi, não é verdade? Nós podemos aprender. Davi estava agora, neste pedaço da história onde nós estamos aqui contando, em 2 Samuel, capítulo 22, 23, no fim da sua história. Ele já estava velho, já tinha lutado muito, já havia vencido muitas batalhas, mas já havia perdido também. Já havia sido traído, já havia sido magoado. E mesmo diante de tudo isso, Davi escolheu terminar os seus dias fazendo algo que era muito lindo. Ele escolheu terminar os seus dias adorando ao Senhor. E é justamente isso que esse Salmo 18 que nós acabamos de ler aqui relata pra gente. Davi falou este salmo, recitou este salmo. Aqui no capítulo 22 de 2 Samuel nós encontramos ele falando este salmo. E este salmo é tão lindo porque mostra qual era a confiança que Davi tinha no Senhor. Ele fala neste salmo
a respeito de um Deus que é triunfante. Ele é além da vitória. Ele é a própria vitória. Ele fala neste salmo que Deus sempre está presente. Ele é o Deus vivo que está presente em todos os lugares. Ele estava presente com Davi, ele está presente agora aqui, ele está presente aí na sua casa, criança. Este é o nosso Deus vivo que está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele também fala a respeito deste Deus, que é o Deus que ama e cuida dos seus filhos. Davi não tinha dúvida nenhuma de que ele era amado e cuidado pelo Senhor. Sabia que Deus nos ama e cuida de nós nas situações difíceis, nas alegres, nas situações de perigo. Ele está conosco em todo o tempo. Este Deus é um Deus fiel e nós podemos sim adorar o nome dele em todo o tempo. Sabe de uma coisa? Davi fala neste salmo que Deus era a rocha que salva. Uma rocha é forte, não é, Davi? É, pode quebrar qualquer coisa. É forte. Uma rocha é algo sólido, é algo firme, inabalável. Ele fala que somente Deus é capaz de fazer essas coisas tão poderosas. Neste salmo ele também fala a respeito da salvação, que Deus salvou o povo, salvou a vida dele, e não apenas fisicamente. Sabia que Deus não nos salva apenas fisicamente? Sério? Ele não quer só o nosso corpo. Mas o que acontece? Ele enviou Jesus Cristo, Deus em forma de homem, para nos perdoar, nos libertar do pecado. Nos libertar do pecado. Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para nos limpar do pecado, nos redimir, para que a gente possa estar, junto com esse Deus tão amado. E talvez um dia, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos poder encontrar Davi lá, né? E eu acho que nós vamos ver Davi fazendo o quê? Adorando, com certeza, né? Sabe de mais uma coisa? Esse nosso Deus, ele merece ser adorado. Merece. Jesus Cristo foi chamado Filho de Davi, porque ele veio da descendência de Davi. E ele é o nosso rei. E ele merece toda a nossa adoração. Nós temos motivos para adorar? Temos? Que motivos você tem, Davi? Pela saúde, pela vida, pela família, pelos amigos e pelas coisas, né? Eugênio? Com certeza. Pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, por tudo eu sou grato. Por tudo a gente louva o Senhor, né? Isso. Nós podemos louvar ao Senhor pelas coisas que Ele nos dá, pelas bênçãos que nós recebemos diariamente. Mas nós devemos adorar ao Senhor pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai de amor, que nos ama com amor incondicional, a ponto de dar Jesus Cristo para nos resgatar do preço do pecado, da morte eterna. Nós fomos transportados para o reino da luz. E nós podemos com certeza dizer que o nosso Deus vive, assim como Davi declarou isso. Que lindo, né, crianças? Nós temos a salvação através desse Deus que merece ser adorado. E agora a gente vai fazer isso. Nós vamos ver aqui o nosso versículo de hoje e vamos adorar. Vamos lá? Então veja lá. Olha o nosso versículo. Vem mais pra cá, Eugênio, para não ficar amontoado. O nosso versículo, Davi, vira de lado para poder olhar o versículo, filho. O nosso versículo diz assim, leia lá, Davi, bem alto. Te louvarei, Senhor, entre as nações. E o resto? 2 Samuel 22:50. Isso. Então, o nosso desafio é
fazer um louvor com este salmo. Você sabe que muitos cantores cantam os salmos e usam os salmos para compor as suas músicas, e é muito lindo. E na época do rei Davi e de Jesus, estes salmos eram muito cantados nas igrejas, nos templos e nas festas, nas celebrações onde o povo se reunia. Então vamos lá, vamos fazer um louvor com este salmo aí, com este versículo de 2 Samuel, que faz parte do Salmo 18 também. Vamos lá. Quem vai começar? Eu tenho um chocalho aqui, ó. Vocês podem fazer, crianças, uma garrafinha com um pouquinho de arroz dentro, lacra bem para não fazer sujeira, e aí dá para criar, ó, até um instrumento. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Quem vai fazer outro aí? Faz um com palma aí, Davi. 2 Samuel. Quer dizer, tá, desculpa. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Te louvarei, Senhor, entre as nações. Pam, pam. 2 Samuel 22:50. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Ó, aí, Eugênio. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Te louvarei, Senhor, entre as nações. 2 Samuel 22:50. Aí, crianças, agora é com vocês aí, ó. Desafio para a semana. Escolhe um salmo bem lindo e cria aí uma música para você decorar. A música ajuda a gente a decorar a passagem bíblica e o salmo neste momento, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. Boa semana. Tchau. Até a próxima. Beijos. Boa semana. Tchau.